eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 19 de novembro de 2023, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Depois daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal aqui com as runas, inclusive eu, que faço aniversário hoje. Hoje eu completo 55 anos. Vamos ver aí o que as runas têm para falar para mim. E depois, logo em seguida, daremos a pergunta mental. Vocês vão mentalizar aí uma questão, uma dúvida que vocês têm, alguma coisa que vocês tenham que resolver, e o tarô vai trazer a orientação, é a pergunta mental. Eu tenho que resolver uma coisa que está pendente, então o tarô vai ajudar vocês a resolverem essa pergunta mental. E no final nós fecharemos com uma mensagem com o Olga. Então vamos começar primeiro pela roda zodiacal. Vamos ver aí o que Santa Sara Kali, né, através do baralho cigano, aconselha para todos os signos do zodíaco. Embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de todo o povo do Oriente, todo o povo cigano, o povo das estrelas, Santa Sara Kali, trazendo esta semana a mensagem para todos os signos do zodíaco. Vamos lá, abrindo a roda zodiacal. Então vamos lá, começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, os arianos, né? Os arianos, sai a carta número 33 do baralho cigano, a carta da chave. A chave é uma carta de abertura, de solução de questões, e ela é uma carta de tempo no baralho cigano. Ela é rápida, então vocês vão resolver essas questões aí essa semana rapidamente. Abertura. Olha o número da carta, 33 é um número espiritual, iniciático, então tem uma proteção aí da espiritualidade para que vocês resolvam as coisas, né? E a chave dá uma dica muito importante para os arianos essa semana, né? As coisas vão depender de vocês. Vocês têm que pegar ali o molho de chave, enfiar a chave na fechadura e abrir ou fechar algumas questões que não estão boas, tá? Então, uma carta de resolução, uma carta rápida. E qual é a proteção para os arianos essa semana aí? O São Pedro, né? Traz essa proteção espiritual. Quem é São Pedro, né? Na parte católica. São Pedro é um santo que recebe a gente lá no céu. Ele que abre a porta, não é isso que a gente vê? Ele abre a porta para a gente entrar ali no céu, na parte católica. Então, o São Pedro, ele traz uma ligação entre o terrestre e o celeste. Então, uma carta de abertura e de proteção espiritual. Solução rápida, mas não fique dependendo das pessoas. Vocês que têm que abrir ou fechar situações aí. E aí, o pessoal de touro, os taurinos, sai a carta número 9, a carta do buquê. Essa carta é um 9. Taurinos, essa semana vocês conseguindo fechar as questões. O 9 fala de finalização de ciclo. E o buquê dá mensagem de vitória, de alegria, né? Então vocês vão ter vitória aí nas questões que vocês vão fechando, alegria. E a dica para os taurinos essa semana é se sociabilizar. O buquê é uma carta do grupo. Então não é uma semana aí, taurino, de ficar isolado, participar de grupos. Essa carta, ela é uma das duas cartas de carga emocional do baralho cigano. Ela é a carta da paixão. Então, essa semana, taurinos, façam as coisas com paixão, com dedicação. E uma semana muito boa aí que os taurinos podem receber presentes. Essa é a carta dos presentes. E é uma semana que tem que deixar a semana bonita, tem que comemorar,
sabe? Tem que se enturmar e fazer as coisas com paixão. Então, se tem coisas pendentes aí, vocês vão conseguir a vitória, né? A alegria, que são as palavras-chave do buquê, um presente aí, né, para os taurinos essa semana. E o pessoal de Gêmeos, os geminianos, quem que sai? A carta número 5 do baralho cigano, a carta da árvore. Uma semana boa, geminianos, que se tiver alguma coisa pendente de família, é bom. A árvore é o nosso DNA, é a árvore genealógica. Então é uma boa semana para vocês resolverem as coisas de família, certo? Essa carta, ela é uma das 2 cartas do baralho cigano do passado. Então, é resolver questões pendentes do passado. E fala essa semana, para os geminianos, de uma mudança lenta, porém sólida. Olha o número da carta, 5. 5 é um número de mudança mais lento. A carta da árvore no baralho cigano é uma carta de tempo. As coisas demoram para acontecer. Para você plantar uma árvore, você tem que primeiro preparar o solo, aí depois colocar a plantinha lá, a sementinha, esperar ela crescer, a árvore crescer para comer a maçã. Então, até você comer a maçã demora. Então, as coisas vão se solidificando, vão criando raízes de uma forma, porém, lenta. É uma mudança lenta, porém sólida, tá? É uma carta de cura, um bom período também para trabalhar com as ervas, né? E aquele negócio, né? Abraçar a árvore. A árvore tem uma energia, né? Inclusive, os celtas acreditavam que dentro das árvores, né, tinham os espíritos, eram as dríades, né? Então, trazer essa energia da natureza, né? Trazer a sabedoria. A árvore, a gente tem até um oráculo de árvore, Oga, né? Que é um oráculo de árvore. A árvore fala de sabedoria, tá? Escutar as pessoas mais velhas, né? Ter essa semana a sabedoria, pegar as pessoas próximas com experiência, né? Escutar a família, que é uma árvore que fala de família. E aí o pessoal de Câncer, os cancerianos, sai a carta número 11, cancerianos, a carta do chicote. Primeira coisa, cancerianos, é uma boa semana para vocês fazerem limpeza espiritual com alguma pessoa, tá? É uma carta número 11, que o 11 dá um 22, dá um 2, né? 1 mais 1, 2, peça ajuda. Então, às vezes, vocês podem estar com alguma questão espiritual amarrada. Então é legal fazer uma limpeza espiritual. E aí vocês podem lidar essa semana com situações ou questões de inflexibilidade, né? Pessoas inflexíveis, né? Eu tenho um chicote e você não tem. Quem manda? Sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, né? Então às vezes vocês podem lidar com pessoas inflexíveis, né? Então tem que ter essa semana um grande jogo de cintura, e na parte espiritual realmente pode ter alguma coisa que está dando um nó, que está amarrando. Então procure limpezas espirituais, procure ajuda. E o chicote, né, é uma carta de castigo. Então pessoas às vezes que querem castigar, situações que querem prejudicar. Então vocês têm que ter uma atenção maior e vocês têm que se conectar com a espiritualidade, tá? Porque esses nozinhos podem ser coisas espirituais, e as coisas materiais de pessoas inflexíveis, vocês vão ter que ter esse jogo de cintura, né? Sem bater de frente, sabe? Pessoa que quer castigar, que quer impor, né? Então aí vocês vão ter que ter a inteligência para driblar essas pessoas, essas situações, tá certo? E aí o pessoal de Leão, os leoninos, sai a carta da cruz. A cruz é a última carta do baralho cigano, é a carta 36, olha lá. 3 mais 6, 9. Então, os leoninos essa semana fechando o ciclo de sacrifício, né? Essa carta, ela é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte, né? A gente tem 3 cartas no baralho cigano de corte e essa é uma delas. Então, qual é a dica aí para vocês? Vocês vão ter que cortar algumas coisas aí que não estão indo para frente, e a espiritualidade de luz vai ajudar, porque a cruz tem um símbolo espiritual. A cruz é um símbolo sagrado. Então a espiritualidade ajudando vocês a finalizarem ciclos
de sacrifício para terem a vitória. E o símbolo da cruz é, né, o traço, sempre aquele traço da cruz na horizontal, representa os homens aqui na terra. E o traço na vertical representa a espiritualidade. Então a cruz é a união do terrestre com o celeste. Então um momento de corte aí para os leoninos, um momento realmente que a espiritualidade vai ajudar a sair do sacrifício. Essa carta é dúbia, ela traz o sacrifício e logo em seguida a vitória. Então uma semana que às vezes vai ter que fazer uma forcinha a mais para trazer a vitória, para trazer a libertação e para trazer a finalização de ciclos. Mas às vezes para finalizar esses ciclos, vocês vão ter que cortar algumas coisas e a espiritualidade ajudando. Vamos lá para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai a carta do Sol, né? O Sol é uma carta muito positiva, porque tem o sincretismo com Jesus Cristo, tem o sincretismo com Oxalá, né? Então é o Pai Supremo, é o sagrado masculino ajudando os virginianos essa semana. E se tem alguma coisa aí que está escondida, embaixo do pano, alguma coisa oculta, secreta, essa semana a coisa aparece, o Sol clareia. O Sol é um dos 2 luminários do baralho cigano. A gente tem 2 luminários no baralho cigano, e o Sol é um, então clareia, né? Até tem um termo cigano, o Sol clareia. Então traz a luz. É uma semana boa, virginianos, para trazer o esclarecimento das situações. O Sol é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui agora, olha lá, colocando as cartas na mesa, esclarecendo as situações. Então é uma semana muito positiva para esclarecimento de situações, tá? Para expor as situações, e os virginianos vão estar com uma energia a mais. O Sol, né, até quando eu faço a parte da minha limpeza espiritual, tem uma parte da limpeza que eu uso o Sol, a invocação do Sol. Por quê? O Sol queima os miasmas, traz a força vital, o entusiasmo, a alegria. Então vocês vão estar animados aí com energia. E ó, tome sol, tenha contato com natureza. Então esclarecimento, revelação de verdade, pôr as cartas na mesa, explanar, pôr luz aonde está escuro. Essa é a mensagem para os virginianos. E aí o pessoal de Libra, os librianos, sai quem? A carta do envelope. Librianos, uma boa semana para acertar papelada, organizar papel, coisas jurídicas, né? Ela é uma carta, o envelope é uma carta que fala de fazer as coisas com começo, meio e fim. Então você vai escrever uma carta para uma pessoa, você vai enviar uma carta. Tem que ter lógica, não é? Começo, meio e fim. Então uma semana de ter lógica, uma carta de racionalidade, é uma carta que fala de tudo que é assim, estudos, parte burocrática, uma semana muito positiva, e é uma semana dos librianos. A dica para os librianos é ficarem mais fechados, tá? Então ficarem mais reservados. É uma carta que fala dos segredos, né? Então não fale as coisas aí para todo mundo, né? Essa semana, librianos, tudo que for importante, documente, tá? Então é uma semana que vocês devem documentar tudo que for realmente importante, tá? E fazer essa lógica, escreva, faça uma planilha, né? Faça um projeto por escrito. Então é uma carta que fala da racionalidade, é uma carta que fala de usar mais a cabeça do que o coração. E olha aqui o número da carta, é um 27, 2 mais 7, 9, né? Então o 9, ele traz um fechamento de ciclo mais racional. É um fechamento de ciclo, assim, não é de uma hora para outra, é com começo, meio e fim, tá? E é uma carta que fala dos segredos, então fique bem assim, quietinho, reservado, guarde suas coisas. E aí o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta número 3, a carta do navio. Aí para os escorpianos, novos horizontes. A palavra-chave do navio são novos rumos. Olha o número da carta, escorpianos, 3, expansão. Então é um período que vocês vão enxergar as coisas com mais expansão. A gente fala que o navio, ele tem uma regência de Júpiter,
né, de expansão. Júpiter é o maior planeta de todo o sistema solar, né? Júpiter é o grande benéfico da astrologia, né? Onde ele cai, ele traz sorte, crescimento, expansão. Então, novos horizontes. É uma carta que fala de promoção, de melhora, de abertura. Você pega um navio e vai para a Europa, vai longe, né? Então tem uma visão além. Então fala de movimento, ela é, o navio, uma carta de movimento, porém um movimento natural. Ela não é nem demorada, ela não é uma carta de tempo demorada e também não é nem uma carta de tempo acelerada. É o movimento que as coisas têm que dar, tá? Então o navio fala disso, de crescer, né? Esse 3 fala de expandir, de ampliar, né? Então uma carta muito boa para os escorpianos essa semana aí. Melhora, né? Com movimento. E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta do peixinho. O peixinho é uma carta tema no baralho cigano do dinheiro. Vocês pegam lá a nossa nota brasileira de R$100. O que tem ali na nota? Qual é o desenho? Uma garoupa, um peixe, não é? Então o peixe fala de dinheiro, o peixe é uma carta de fertilidade, de multiplicação. Então, uma carta muito boa para os sagitarianos essa semana. E o peixe, ele representa também uma proteção espiritual para os sagitarianos crística, tá? Os cristãos, eles no começo, né, quando havia aquelas perseguições, os cristãos perseguiam os pagãos perseguiam os cristãos. Então, nessa época de perseguição, os cristãos, eles se identificavam desenhando um peixinho. Então, você desenhava o peixinho e falava, ó, você é cristão também. Aí dá para conversar, cristão com cristão, tá certo? Então, traz uma energia crística de Jesus Cristo para vocês aí, e é uma carta que fala para focar na materialidade, na concretização dos projetos, porque tem, e o peixe também fala dos bons valores também, fala de valores materiais, fala, mas fala de valores éticos também, porque é a energia crística abençoando aí, tá certo? Então uma carta bem positiva, né, para os sagitarianos essa semana. Você vê, quando a gente faz a redução numerológica, é um 34, 3 mais 4, 7, né? Então é um número, 7 é um número espiritual, né? 7, 9, 11, 22, 33 são números espirituais. Então traz esse número 7, traz a fertilidade, focando na prosperidade material e nos bons valores. E vamos lá, vamos pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta da aliança. Capricornianos, uma semana boa para montar sociedades, para se vincular às pessoas, né? Essa carta, ela fala de alianças, de vínculos muito positivos, tá? Cuidar aí do seu meio, cuidar do seu dia a dia. E assim, ó lá, o número da carta é um 25, ó lá, né? O 25 na redução também dá 7. E olha o arcano menor da carta. O arcano menor da carta é um as de paus, né? O as é o elemento puro do naipe, né? O as, ele fala de ir, é o elemento que abre, né, o naipe, né? Então fala de ir, é o elemento fogo. Paus é o elemento fogo. Então vá para cima de se ajuntar com pessoas, de fazer essas parcerias, oficializando relações, né? Esse 7 traz essa proteção espiritual, o as de paus traz esse fogo iniciático para vocês fazerem vínculos. É uma carta de acordos, é uma carta de vínculos, muito positiva aí para os arianos, fazendo alianças positivas. E o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta da torre. A torre no baralho cigano, ela representa, é uma carta tema do templo espiritual. Então é a igreja católica, é o terreiro de Umbanda, é o terreiro de Candomblé, é o centro espírita kardecista, é a igreja evangélica, tá? É o local espiritual onde a pessoa faz as suas orações, faz seus agradecimentos, seus pedidos. Então, aquarianos, é uma semana muito boa para vocês frequentarem templos espirituais. Mas se vocês não puderem ir a templos espirituais,
Ela fala de um isolamento, é uma carta de isolamento, vocês com vocês mesmos, fazendo viagens interiores e procurando as respostas dentro de você. É uma carta que fala de elevação espiritual, não importa se num grupo de espiritualidade ou vocês sozinhos na sua casa, tá? Então ela fala disso. Essa carta ela é uma carta de isolamento espiritual, porque aí vocês vão fazer essa viagem interior, essa reforma íntima aí, e ver as coisas de uma nova visão, um novo prisma, tá? Na realidade é isso. É uma carta que fala como que era, por que montavam torres antigamente, né? Naquelas épocas antigas, torres altas. Quanto mais alta a torre, mais perto de Deus estava. Então Deus estava no céu, não é isso? Então fala dessa elevação espiritual ou num grupo ou isoladamente, tá? E através dessa viagem interior, olha, ela vai dar um 1, ó, 9 mais 1, né? Vai dar 10 que vai dar 1. É um início que, para começar as coisas, vocês têm que primeiro interiorizar para depois começar, iniciando uma coisa nova, tá? Isolamento aí. E o pessoal de peixes, os piscianos, sai a carta número 22 do baralho cigano, a carta do caminho. Até tem um termo cigano que fala por caminho. Os caminhos essa semana, piscianos, vão estar abertos, tá? Se organize. Olha lá o número da carta, 22. 2 mais 2, 4. 4 é um número fixo de organização, porque os caminhos vão estar abertos. A palavra-chave dessa carta do caminho é facilidades. As coisas vão estar no destino espiritual de vocês para abrir. Fala de facilidades. E qual é a regência espiritual que protege os piscianos essa semana? Ogum, o vencedor de demandas, né? Então a espada de ferro de Ogum cortando, né, os empecilhos, cortando os obstáculos, né? Uma semana boa também para pé na estrada, né? Colocar o pé na estrada. Então traz essa abertura, o destino trazendo essa facilidade, a espiritualidade trazendo essa facilidade, mas é um momento de se organizar, tá certo? E agora, vamos dar a mensagem para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, inclusive eu, que faço aniversário, 55 anos hoje. Vamos ver que Odin fala para nós aí, os aniversariantes da semana. Odin e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas para quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Mensagem, olha lá, sai a runa do espinho, olha lá. Parece assim, né, um tronquinho da rosa, né, o caule da rosa, com um espinhozinho, tá vendo, ó? O espinhozinho. Então, qual é a dica aí para o pessoal, os aniversariantes da semana, inclusive eu, que faço 55 anos hoje? Qual é a dica? Vão ter uns espinhos? Vão? Então, qual é a dica para superar os espinhos, né? A superação dos espinhos é o seguinte, você tem uma rosa cheia de espinho, né? Como que você pega essa rosa? Assim, né? Com delicadeza para não espetar o dedo. Aí você tem uma rosa sem espinho nenhum, aí você pega a rosa assim, né? Porque não tem espinho. Então, qual é a dica aí pro pessoal de que faz aniversário essa semana? Vocês têm que ter estratégia nos momentos espinhosos da vida, né? Tem que ter estratégia, não pode ir com tudo. Tem que ter inteligência, né? Pegar devagarzinho para ver onde está pisando. E essa runa, ela tem uma proteção espiritual do martelo de Thor, tá? Então, nesses momentos meio espinhentos aí, Thor vai trazer a proteção, ajudando vocês a não espetarem o dedo no espinho, tá? Thor, quem é Thor? Thor é o filho de Odin, ele é o grande herói, né, que combate os inimigos. Então, nesses momentos, e é uma runa que fala de cautela, não é uma runa de ação, tá? É uma runa de cautela. Então, ir devagar nas situações que estão meia espinhentas. Thor vai trazer a proteção e ter essa estratégia. Vamos para a pergunta mental? Vamos lá, mentalize uma questão, uma situação que vocês vão resolver essa semana, uma coisa pendente que o tarô, através da energia dos anjos, vai aconselhar vocês.
Pensa bem firme aí no assunto. E os anjos aqui, as 9 categorias angelicais, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel e Arcanjo Gabriel, e todos os anjos, arcanjos e serafins, trazendo o aconselhamento aí para vocês. Olha lá, sai a carta número 21 do mundo. O tarô tem 2 cartas muito positivas. São os sims do tarô, e essa é uma delas. Então é um sim bem redondo, vocês vão conseguir resolver essa questão. É uma carta 21 que na redução numerológica dá um 3, crescimento, expansão, mas para que tudo isso que eu estou falando aconteça, qual é a dica? Né? O próprio nome da carta fala, o mundo. Saia do mundinho, saia do quadradinho. Tenha uma visão mais ampla das coisas. O mundo vai para a galera. O mundo é uma carta regida por Júpiter. Júpiter é o maior planeta de todo o sistema solar. Júpiter é o grande benéfico da astrologia. Aonde ele cai, né, no mapa astral, ele traz sorte, crescimento, expansão. Então vocês vão ter sorte para resolver essa questão. Júpiter é as bênçãos de Júpiter, mas tem que ter uma visão mais ampla. E cuidado com exageros. Cuidado com exageros. Essa carta, ela contém os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Vocês conseguem equilibrar as coisas, né? Os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água, equilibra e expande, né, o mundo. Ela é a última carta dos arcanos maiores. Então é uma carta de finalização de ciclo, de fechar, de resolver essa questão, mas não é fechar de qualquer jeito, sabe? Essa carta do mundo você fecha com chave de ouro, sabe? A palavra-chave é plenitude, realização, sucesso. Mas tem que ter o equilíbrio e a visão expandida, tá? 4 elementos naturais equilibrando e Júpiter trazendo essa visão. Então, vai para o mundo, se abra, porque é um sim bem redondo, vocês vão conseguir resolver essas questões aí. E agora vamos dar uma mensagem final com o Ogam, o oráculo das árvores. Vamos ver qual árvore sai como uma mensagem final. Vamos lá. Sai a árvore do evônimo, tá? Essa árvore é uma árvore de prosperidade. É uma árvore, esse caractere, essa inscrição ogâmica, é uma das inscrições que a gente faz talismã para dinheiro, prosperidade. Então, mão na massa, siga seu insight e se movimente, tá? A vida vai trazer aí para vocês, essa semana, insights, clique. Não fica contestando, mas será? Não. Teve o insight, teve o clique, vai lá. Coloca a mão na massa, faz o que esse clique, esse insight está te falando para você fazer, que esse movimento ele vai te direcionar para a prosperidade, tá? Então o evônimo fala disso, ó. Esse caractere, ó, é o símbolo do ouro, tá? Então o insight vem, o plano espiritual ajuda, mas não fica viajando. Vai lá e é o mão na massa. Todo esse movimento vai trazer prosperidade. Tá? E para uma consulta mais completa, eu uso tarô, baralho cigano, runas, Ogam, tá? A consulta é bem completa, mapeando todos os setores. Limpezas espirituais eu faço, potencializando seus projetos, seus pedidos, né? Alinhando os centros de força, os corpos. Ano pessoal através da numerologia pitagórica para ver o ciclo que você está vivendo. Cursos profissionalizantes de tarô, baralho cigano, runas e Ogam, os cursos, né, aula particular com apostila. Então, cursos, consultas, limpeza e numerologia, para marcar é no WhatsApp. Vocês vão mandar uma mensagem por escrito no WhatsApp. É no 987 88 6000. Vou repetir, facinho de gravar, hein? 87 88 6000. Entrem no site, vale muito a pena entrar no site para vocês verem o conteúdo completo do trabalho. Aqui eu fiz um resuminho e ver o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina. espacoesotérico.net, tá bom? Vou repetir, espacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, que para colocar o calendário espiritual para vocês se conectarem com a energia espiritual do dia. Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, Evelyn Jimenez Sanches. E tenham uma boa semana.